Vamos nessa então, gente, esquentando os motores aqui do 3 em 1, porque o vice-presidente Hamilton Mourão afirmou hoje que, como indivíduo, reconhece a vitória de Joe Biden na eleição presidencial dos Estados Unidos. Está cada vez mais sendo irreversível. Entretanto, o general reforçou que ele não responde pelo governo. Em entrevista à Rádio Gaúcha, Mourão disse que a responsabilidade de reconhecer o presidente eleito dos Estados Unidos é do presidente Jair Bolsonaro. Abre aspas. Brevemente vai acontecer isso. Não há uma tensão entre as duas nações. Vejo mais como um tipo de fogo de palha. Tensão vivemos no passado, ao longo dos anos 70. Fecha aspas. Hoje o governo da China reconheceu e parabenizou Joe Biden e Kamala Harris pelo resultado nas eleições. Apesar do atual governo Trump insistir na ideia de eleições fraudadas, nesta quinta-feira, novas projeções confirmaram a vitória do democrata Biden no Arizona, estado tradicionalmente dominado por republicanos. Com os 11 votos do colégio eleitoral, Biden alcança a marca de 290 delegados. Thaís Oyama, vamos nessa então, você começa. Pois é, Paulo, vice-presidente da República não dá entrevista como indivíduo, né? Então, não foi como indivíduo que o vice-presidente Mourão falou. Mas também ele não falou como vice-presidente, ele falou foi como militar. E como militar, o que ele disse foi que os militares estão cansados de passar vergonha. Então, veja só, você já cantou aí todos os novos números, todos os países que importam já reconheceram que Biden é o novo presidente dos Estados Unidos e até a China, né? Até a China, que é o maior concorrente, adversário comercial dos Estados Unidos, reconheceu isso hoje, enquanto que aqui no Brasil a gente se alinha a países como a Coreia do Norte. Então, o general e os militares estão muito insatisfeitos com isso e tem um pano de fundo nessa fala do vice-presidente Mourão. Um tem a ver com essa insatisfação dos militares como categoria e outro tem a ver com ele individualmente. Então, vou começar pelos militares. A relação do governo Bolsonaro com os militares, com as Forças Armadas, nunca esteve tão ruim, né? A lua de mel, na verdade, entre o governo Bolsonaro e os militares, ela durou bem pouco, né? Porque vamos lembrar que em dezembro de 2018, antes do presidente Bolsonaro tomar posse, foi quando eclodiu o escândalo da rachadinha. Então, essa foi a primeira fissura. Muitos generais do Palácio, inclusive, ficaram incomodados, mas naquela época o entusiasmo era muito grande, né? Inclusive entre praças e entre oficiais. Então, aquilo foi uma fissura pouco perceptível, mas daí logo, aos 6 meses, veio aquela demissão pouco honrosa do general Santos Cruz, que é um general internacionalmente respeitado. Ele comandou 23 mil capacetes azuis naquela missão da ONU, que foi a primeira missão com licença para matar, digamos assim. O general Santos Cruz pode, inclusive, se jactar de que é o único general que já teve numa guerra de verdade aqui, né? Pelo menos entre os contemporâneos. Então, essa demissão, aos 6 meses de governo do general Santos Cruz, foi outro grande abalo na relação do governo Bolsonaro com os militares. E aí, o que aconteceu? Começou aquele embate, que continua até hoje, um embate quase diário entre a chamada ala militar e o chamado núcleo ideológico, que os militares chamam carinhosamente de núcleo de malucos. Então, eles colidem todos os dias sobre todos os assuntos, isso de maneira incessante, e esse desgaste também foi outra coisa que gerou imensa insatisfação entre os militares. E aí, nessa semana, a gente teve aquela série de... Nessa semana não, nos últimos dias, né? Porque teve o Maria Fofoca, do Luiz Ramos, depois teve a desautorização do general Pazuello, um pouco antes havia tido aquela demissão também muito pouco honrosa do também general Rego Barros, que foi demitido do governo sem nem ter a chance de dizer tchau para o presidente. Enfim, toda essa série de humilhações deixou os militares... deixou a relação entre os militares e o Bolsonaro gélida. A relação que já estava fria ficou gélida. Agora, isso tudo foi antes, né, daquela história da última frase do presidente de substituir saliva por pólvora. Essa cobriu de vergonha os militares. E os militares, tanto da ativa quanto da reserva, cobraram
uma posição do general Mourão, do vice Mourão. Vamos lembrar que antes de ser vice, ou mesmo candidato a vice do presidente Bolsonaro, o Mourão ele era presidente do Clube Militar, que fica lá no Rio de Janeiro, e que na prática, uma espécie de braço político dos generais da reserva, né? Os mais ativos, eles discutem muita política, e é nesse espaço que eles fazem isso. E o Mourão foi presidente desse Clube Militar até ser vice-presidente do Bolsonaro. Ele tem muito contato com esses generais ainda e certamente foi instado por eles também a tomar uma posição. Quanto àquela questão individual que eu falei no início, que diz respeito a essa fala do Mourão, essa questão individual são as ambições políticas do vice-presidente Mourão, né? O vice-presidente Mourão é definitivamente candidato a 2022. Não se sabe ainda para quê, ele diz que não é para concorrer contra o presidente Bolsonaro, mas tanto o presidente Bolsonaro não acredita que... Bom, para começar, ele não tem muitos motivos para acreditar, né? Vamos lembrar que o general Mourão, depois que ficou sabendo de maneira oficial, digamos assim, que não seria o vice do presidente em 2022, ele tratou de ir tocando a vida dele. Então, toda manhã, ele dá um jeito de, a pretexto de explicar o que disse o presidente Bolsonaro no dia anterior, a pretexto disso, ele vai lá, fala com a imprensa, aparece na televisão, ganha uma tremenda de uma visibilidade, né? E ele já negou que pretenda concorrer à presidência, mas, como eu disse, o Bolsonaro não acredita. E tanto não acredita que o presidente Bolsonaro está decidido, ou está inclinado, melhor dizendo, a indicar um outro general para fazer a chapa com ele em 2022. Inicialmente, até há pouco tempo, tinha duas categorias que estavam aí na cabeça do presidente e dos assessores para ocupar esse lugar na chapa, né? Ou seria uma liderança evangélica ou seria um político do Centrão. Agora, diante desse desgaste com o Exército, o nome de um novo general começa a fazer parte aí desse cardápio. Por quê? Porque o novo general, ele teria aí traria uma tripla vantagem. É um general respeitado, de alto coturno, ele teria uma tripla função. Ele poderia reaproximar o presidente Bolsonaro dos militares, ele poderia atrair aquela parte do eleitorado, principalmente de direita, que tem simpatia e admiração pelas forças, e ele poderia também desencorajar uma eventual candidatura a Milton Mourão à presidência. E quem seria esse novo general? Bom, primeiro, tem que ser um general sobejamente respeitado pelos militares, né? Tem que ser um general com algum traquejo político e, principalmente, tem que ser um general que ainda acredite no presidente Bolsonaro e no governo Bolsonaro. Então, não são muitos os generais com esse perfil nesse momento. Paulo Figueiredo. Olha, eu não sei, eu li toda a declaração, assisti, aqui li nos jornais a declaração toda do general Mourão, e eu não sei qual foi a parte que a Thaís ouviu o general dizendo que está falando pelos militares. Ele disse explicitamente que fala por ele mesmo, né? Aí depois a própria Thaís começou a falar pelos militares. Eu venho de família militar, eu nunca achei que fosse ver isso. A Thaís virou porta-voz dos militares, deu mais uma pirueta, caiu na ideia de uma suposta crise entre o Bolsonaro e os militares, e aí começou a falar sobre a escolha do Bolsonaro para vice. Um negócio que eu tenho certeza que nem o presidente ainda tem uma opinião formada a respeito. Bom, a gente já teve alguns avanços aqui no programa, que foi o reconhecimento de que o Joe Biden não foi eleito, né? Mas mesmo assim querem que o Bolsonaro reconheça que o Joe Biden foi eleito, não porque o Joe Biden tenha sido eleito, porque já sabem que não foi, mas querem que parabenize meio que para ir ali de Maria vai com as outras, com os outros líderes mundiais, como se o Brasil tivesse a obrigação de seguir alguém. Enquanto isso, as disputas judiciais e administrativas correm normalmente aqui nos Estados Unidos, com vitórias na justiça do Donald Trump, como ontem na Pensilvânia. Enfim, as coisas seguem normalmente a despeito da torcida dos jornalistas. O general Mourão me parece um homem patriota, mas assim como o presidente Bolsonaro, ele é rei em dar umas bolas fora, né? E nesse ponto eu vou concordar com a Thaís. Assim, será que o Mourão está falando como indivíduo, né? O que interessa a opinião pessoal do general Mourão? Não interessa nada, né? Quem é pago para dar opinião é o Josias, a Thaís, eu. O general Mourão é pago para ser vice-presidente e ele aceitou fazer parte da chapa comandada pelo presidente Bolsonaro.
Mas como vice-presidente, ele precisa entender que quando ele fala, vai repercutir. E, em geral, usam as posições políticas dele para antagonizar as do presidente Bolsonaro, geralmente fora de contexto, que é meio que tudo que a imprensa quer. A imprensa brasileira hoje vive de fazer fofoquinha do Bolsonaro. Tecnicamente, ele foi até correto nas afirmações dele, tá? O que ele disse? Ele disse que o Joe Biden... Ele não disse que o Joe Biden já foi eleito, né? Ele disse que ficou complicado, a não ser... Tô falando das palavras dele mesmo, a não ser que o presidente Trump ainda tenha uma carta na manga que a gente desconhece. Ou seja, ele está manjando o assunto melhor do que muito jornalista no Brasil. Eu concordo em gênero, número e grau com o general Mourão sobre o fato em si. A situação do Trump é difícil, mas a gente não sabe quais são as cartas que ele tem na manga ou na mesa. Agora, qual é o efeito prático disso, da declaração do general? Absolutamente nenhum. A notícia, como disse, tem um objetivo claro: criar constrangimento ao presidente Bolsonaro. E o general Mourão, mais uma vez, se presta, linda e involuntariamente, eu dou o benefício da dúvida, a esse papel. Por que essa declaração dele não tem nenhum efeito? Ou mesmo a própria declaração do Bolsonaro, se vier a algum momento a dar os parabéns ao Joe Biden? Porque a Suprema Corte e as demais cortes americanas não estão nem aí para a opinião dos líderes mundiais. Elas vão julgar a eleição na forma da lei. E aí quem for o vencedor vai ser parabenizado e reparabenizado, se for o caso do Biden, por todos. Se for o Biden, ótimo. Se for o Bolsonaro, se for o Trump, o Bolsonaro vai ligar dando os parabéns. Se for o Trump, os outros líderes constrangidos vão ligar para ele dando os parabéns com aquele tom de foi mal aí. E vida que segue. Isso é normalidade da política. Josias. Tivemos aqui um grande avanço, né? Porque o Paulo já está admitindo como um si a hipótese de o Joe Biden ter que ser felicitado pela vitória, né? Grande avanço. O governo do presidente Bolsonaro seria outro se um surto de ridículo baixasse no Palácio do Planalto. Mas o presidente tem dificuldades para enxergar a dimensão do ridículo. Eu escrevi há pouco sobre isso. E eu dizia que no caso da sucessão presidencial americana, o Bolsonaro sempre operou sem um plano B. Ele só tinha um plano A. Ele deu com a cara na parede. Em vez de recuar, ele fica batendo com a cabeça na parede, esperando que se abra uma porta de acesso à Trumpolândia, o país imaginário onde a vitória do Joe Biden não existe e o Donald Trump vai ter mais 4 anos de mandato. O vice-presidente Hamilton Mourão vinha coçando a língua desde o início da semana para reconhecer a vitória do Biden. Mas por deferência ao Bolsonaro, por comodidade, ele disse que o presidente ia esperar a resolução do imbróglio dessa eleição americana para depois transmitir os cumprimentos, foi o que ele disse, os cumprimentos do Brasil a quem for eleito. E foi como se o Mourão esbarrasse no ridículo, pedisse desculpas ao ridículo e passasse adiante, sem reconhecer que o ridículo é o ridículo. Ele foi desautorizado pelo Bolsonaro, que disse que nunca falou com o vice-presidente sobre Estados Unidos, e, aliás, não tem falado sobre tema nenhum, foi o que disse o Bolsonaro. E o Mourão, então, decidiu fugir do ridículo, ainda que de mansinho. Como indivíduo, eu julgo que a vitória do Joe Biden está cada vez mais sendo irreversível. Aí ele soa otimista. O vice Mourão diz que, a despeito dessa dificuldade do presidente Bolsonaro em reconhecer o ridículo, o Brasil vai manter desobstruídos os canais de diálogo com os Estados Unidos. Esse otimismo não orna com a facilidade com que o Bolsonaro associa o Joe Biden à imagem de pólvora, superada a saliva, vamos para a pólvora. Essa hesitação do Bolsonaro em reconhecer o óbvio vinha colocando o Brasil na constrangedora companhia de Rússia, Coreia do Norte, China. O presidente chinês, o Xi Jinping, já evoluiu para o reconhecimento da vitória do Biden sobre o Trump. O Bolsonaro agora está ao lado do autocrata russo, Vladimir Putin, do ditador norte-coreano Kim Jong-un e de gente como o Paulo Figueiredo, que ainda não admitiu o resultado da eleição nos Estados Unidos. Se o Bolsonaro ainda fosse um deputado do baixo clero, ele abraçaria o ridículo sozinho. Mas no Palácio do Planalto, ele arrasta o Brasil junto. O Mourão pode tomar distância, como ele está fazendo, mas o país não pode, não tem como se mover. O país é refém da falta de senso do seu presidente. E por que essa falta de senso é ruim? O reconhecimento do Bolsonaro em relação à vitória do Biden não
importa a Suprema Corte dos Estados Unidos, importa ao Brasil, que precisa se reposicionar nesse cenário. O Brasil está saindo de uma relação personalista e inadequada do presidente Bolsonaro com o Trump, mas precisa ter um relacionamento muito mais adequado com os Estados Unidos. São o nosso segundo parceiro comercial. É preciso que se estabeleça uma relação de Estado para Estado. E está o nosso presidente a hostilizar o presidente eleito, dificultando o estabelecimento dessa relação. É por isso que é importante que ele dê o braço a torcer. Não porque os americanos estão preocupados, porque a Suprema Corte vai prestar atenção em posições de líderes mundiais. Não, isso é de interesse do Brasil. Thaís Oyama pedindo a palavra, em seguida o Paulo Figueiredo. Thaís. Aqui, como o Paulo me citou, eu queria dizer que sobre essa história de o vice Mourão estar falando, não está falando com os militares, como militar, eu só sugiro que ele ouça a entrevista com cuidado, né? Quanto a mim, Paulo, eu não estou falando pelos militares, não sei se você sabe, mas tem uma prática no jornalismo que se chama apuração. Então, antes da gente chegar aqui e ficar falando qualquer coisa, dando palpite sobre o que sabe, sobre o que não sabe, a gente costuma ouvir fontes e, de preferência, fontes credenciadas, né? Então pode ficar tranquilo, você e seus parentes militares, que aqui a gente faz jornalismo, não ventriloquismo. Mas eu estou contente porque agora eu fico sabendo que o nosso colega de bancada já está quase reconhecendo a realidade, aceitando a realidade, né? Isso é muito bom porque aqui a gente lida com realidade, não com desejos ou ficções. Paulo. Olha, Thaís, eu acho que as minhas fontes no Palácio do Planalto e entre os militares são mais fidedignas e mais próximas do que as suas. Mas só o futuro vai dar certeza para a gente em relação a esse caso. Eu conheço bem essa prática jornalística. Eu conheço outras práticas jornalísticas também, que são quando a gente simplesmente joga uma historinha para o público para incitar uma certa polêmica, e as nossas fontes não são tão fidedignas assim. Ou quando a gente seleciona ouvir determinadas fontes que talvez não tenham o melhor interesse em mente. Bom, quanto ao Josias, pelo visto você não aprendeu e não está repetindo o mantra que eu te recomendei. Joe Biden, vou de novo, Joe Biden não foi eleito presidente dos Estados Unidos. Ou da Trumpolândia, eu gostei da Trumpolândia, boa, essa foi boa. É simples, na Trumpolândia ou nos Estados Unidos, valem as leis. Aqui a gente se orgulha muito disso, do que se chama de rule of law, né? Que é o inglês para império das leis. E segundo o império das leis, o Joe Biden ainda não foi eleito. Isso implica em dizer que o Donald Trump foi eleito? Não, Josias, você consegue, você vai melhor do que isso. Né? Dizer que o Joe Biden ainda não foi eleito não implica dizer que o Trump foi eleito. Dá para fazer esse Paulo, salto, que né? Que bom que você está fazendo esse reconhecimento. Eu fui o primeiro a dizer, Josias, que é o seguinte, caso Joe Biden seja eleito, e eu falei a data, o que você disse 12, aqui, caso Joe Biden seja eleito, eu vou ser o primeiro a parabenizá-lo e desejar boa sorte e que Deus abençoe a América, Josias. Eu vou dar um parabéns. Não tenho problema com isso. O que você disse aqui, Paulo, fala. É que a eleição tinha sido fraudada, você falou em 9 mil mortos. Josias, eu sei que o ato de jornalista é a palavra das pessoas. Mas não foi isso que eu disse. E o espectador pode fazer o seguinte, tudo que eu disse, Josias, tu tá em público, tá gravado. Então você faz o seguinte, você pega nas tuas redes sociais e pega o clipe onde diz que a eleição foi fraudada e você coloca pro espectador. É simples. O que eu falo não é disputável. Tá no ar. Todo mundo na internet está assistindo o nosso programa. Então é só você pegar... Paulo. Josias, eu estou te desafiando no ar. Pega o trecho onde eu disse que houve fraude e coloca nas suas redes sociais. Agora, gente, você não disse que houve fraude? Agora não temos mais fraude, é isso? De fraude, e aí você coloca nas redes sociais e aí você vai quebrar a cara. Não tem necessidade de passar vergonha publicamente. Agora então, a eleição não é mais... as palavras dos outros e fala a realidade. Eu sei que é difícil para jornalista, mas se esforça. Quer dizer que agora você está dizendo que não houve fraude mais. E os 9 mil mortos, para onde foram? Eu não sei. Eu disse que há indício. Vamos lá. Beabá de processo penal. Alguém apresenta indícios.
Aí leva para um juiz, o juiz vai lá, avalia os indícios e vê se aquilo são provas e certifica como provas ou não. É beabá, assim. Aliás, de qualquer processo, não é só processo penal, processo civil é igual também. Beabá. Coisa boa. Virou escolinha do professor Raimundo esse negócio aqui. Senhores... Coisa boa. Você já está admitindo a possibilidade de o Biden ter sido eleito? Eu estou há muito tempo, desde o primeiro programa. Calma, Paulo, não fica nervoso, não. Você já está admitindo que não sabe nada. Eu sugiro a você que repita comigo. Viva Vladimir Putin, viva Kim Jong-un. Você está nessa companhia aí. E também do Bolsonaro. Agora, você falou em 9 mil mortos aqui. Eu estou esperando os cadáveres que voltaram dos Estados Unidos. O grande problema, Paulo, é que o mundo não é... O mundo, Paulo, o mundo não é uma grande terça livre. Hoje, por acaso, é uma voltou sexta... terça livre. Propaganda do Terça Livre, Alan dos Santos está feliz da vida. Mais um, vamos embora. Senhores, deixa eu ouvir a Thaís Oyama que pediu a palavra. Por favor, Thaís. Não, é porque ainda ficou lá longe, Paulo. Eu ia... Isso aqui não é um campeonato de quem tem as melhores fontes. Eu ia dar continuidade para isso, mas vou esperar assim, para a gente continuar debatendo ideias e notícias, acho melhor, né? Então vamos para um rápido intervalo comercial, tomar um café, uma água. Hoje é sexta-feira 13, a gente vai dar uma relaxada, daqui a pouquinho a gente volta.